Fala sardinhada, beleza? Como que vocês estão? Tranquilo? Fazendo mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje a gente vai falar novamente de alguns fatos relevantes que saíram na data de hoje. E, antes de mais nada, o conteúdo do vídeo não é recomendação de compra nem de venda, eu não sou analista para dar recomendação. Eu venho aqui trazer conteúdo que é público, que é fato relevante ou relatório gerencial, e comentar um pouquinho sobre eles na minha visão de consumidor, ou seja, cotista, né? Já que eu sou cotista aí desses fundos, consumidor desses produtos, ok? Aproveitando, ajuda o canal aí, deixa um like, se inscreve, curte, compartilha, manda pro amigo, pro inimigo, deixa um comentário lá, dá uma fortalecida aí pros vídeos do canal. Vamos pro vídeo. Então aí falando um pouquinho do FII News, né, notícias e acontecimentos do dia a dia, a gente vai falar de dois fatos relevantes. O primeiro deles é o XPML, é referente a um pagamento parcial antecipado de CRI, ou seja, uma redução de alavancagem que o fundo fez. E o segundo é o VILG11, que é uma ação de despejo de inquilino inadimplente. Esse aqui eu tô com um pontinho ali que eu não compreendi muito bem e a gente vai falar junto sobre isso. Tô achando um pouquinho estranho, na verdade, não é que eu não tenha compreendido, mas vamos falar ali no fato relevante. Então, o primeiro fato relevante que eu separei aqui é o do XPMAUS, XPML11, né? É um fundo de shoppings aí administrado pela XP. O fundo veio e a administradora veio por meio deste informar aos cotistas que, nesta data, o fundo realizou o pagamento de 20 milhões, né, 20 milhões aqui a menos de alavancagem, em favor da securitizadora, correspondente ao pagamento antecipado facultativo parcial do preço de aquisição dos shoppings Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet. Então, Catarina Fashion Outlet e Cidade Jardim geraram alavancagens, né, geraram dívidas para o fundo, e o fundo está quitando aí de forma parcial um pouquinho dessas dívidas, dessas alavancagens, né. O fundo coloca aqui que, em função do pagamento antecipado facultativo parcial, o saldo dos CRIs, né, após ele, totaliza 353,56 milhões, né, já considerando o valor das duas séries em questão, 166 e 167. A gestora estima que o impacto mensal do resultado do fundo... Então o impacto aí, né, será de basicamente 1 centavo por cota, né, que tende de certa forma a aumentar. Não é muita coisa, não vai nos deixar mais rico, mas já é uma ajuda, né, 1 centavo a mais. E o aumento é em consequência da diminuição de despesa financeira. A gente sabe que os CRIs, eles são uma despesa financeira, né, eles têm juros, e aí reduzindo essa despesa financeira, aumenta o resultado e o fundo distribui um pouquinho mais. Tá? Então basicamente é isso. Por fim, cabe informar que, não obstante a realização do pagamento antecipado, o fundo manterá o equivalente. O fundo está tentando dar uma tranquilizada aqui nos cotistas, né, dizendo que tem quase 160 milhões aqui em caixa, né, investidos, né, em renda fixa com alta liquidez, ou seja, caixa mesmo, e possui 77 milhões de reais em cotas de fundo de investimento imobiliário listado e negociado diariamente na B3. Ou seja, se somar isso aqui mais isso aqui, já dá quase, não dá quase, né, mas dá uma boa parte desses 356 milhões aqui que ele tem de dívida. Então é uma forma do fundo falar assim, ó, o cotista, a alavancagem parece alta aqui, mas a gente está bem saudável e temos aqui uma boa gordura para queimar, beleza? Então esse é o primeiro fato relevante do dia referente ao XPML. Vamos ao segundo, que é um pouquinho mais importante aqui no quesito de talvez gerar uma preocupação. Vinci Logística FII ajuiza ação de despejo por falta de pagamento contra a Tokstok, locatária do ativo Extrema Business Park 1. Aqui fala os dados do fundo. O fundo ajuizou ação de despejo por falta de pagamento contra a Stock Comércio e Representações S.A., Tokstok. Em razão, aqui que começa a me chamar a atenção, ó. Deixa eu fazer esse destaque aqui, ó. Opa, é aqui, ó. Em razão do inadimplemento no pagamento do aluguel
com vencimento em fevereiro de 2023. Então, pera lá, se eu estou entendendo bem, a Tokstok, então, não pagou o aluguel que vencia agora em fevereiro, né? A gente está no dia 15 ainda, tá? Só para situar. Ela não quitou, né? Não pagou esse aluguel. E aí o fundo já entrou com uma ação de despejo, né? Pro inquilino. Será que tentaram conversar? Enfim, é muito vago aqui, né? Não falam se tentaram conversar, se tentaram entender. Às vezes é uma questão de puro descuido ali financeiro do inquilino. A gente sabe que é uma empresa grande, não deve acontecer, sabe? Mas sabe que erros também acontecem, né? Então isso que está me soando estranho. Pelo que eu entendi aqui, ou o fundo realmente não foi claro, é a parcela desse mês, né? Então não tem um acúmulo de parcelas, não tem nada. E o fundo já entrou com pedido com ação de despejo. O que pode soar para mim, se realmente eu entendi correto essa situação, né? De que já tenha alguém querendo alugar esse ativo, né? E talvez por um aluguel até melhor para o fundo, né? É a única coisa que me vem na cabeça, porque não faz sentido, ou não foram claros aqui, porque não faria sentido para mim, se for só isso, né, já entrar com ação de despejo contra o inquilino, né? Mas não sei, tá bem estranho. Voltando aqui então, ele fala que o imóvel encontra-se locado exclusivamente a Tokstok. O aluguel devido é 14% das receitas do fundo. Olha o impacto desse aluguel. Então, se perde esse inquilino e não consegue repor uma empresa ali, é 14% das receitas do fundo e 11% da ABL do fundo, né? E vale lembrar, tá? Esse fundo já está com uma vacância um pouquinho alta, né? Para quem acompanha meus vídeos sabe, né? A gente viu junto ali esse aumento de vacância. Então, assim, sinceramente me chamou bastante atenção essa situação aqui. Eu não entendi muito bem, ou faltou clareza aqui para mim nesse fato relevante. E aí talvez a gente vê no próximo relatório aí se eles falam mais sobre isso. Ou o fundo tá com algo engatilhado aí já para sair Tokstok e já entrar alguém forte no lugar e talvez pagando mais, tá? Espero que seja, se for, né, que seja isso. Porque abrir mão de 14% de receita ali por causa de um mês, sem tentar negociar, para mim seria meio loucura, tá? Mas espero que a gestão, e confio, né, por ter o fundo, eu confio que a gestão esteja fazendo, saiba o que está fazendo e está fazendo o melhor para nosso cotista. Vale ressaltar que o contrato vigente possui garantia através de seguro-fiança, né, com cobertura equivalente a 12 aluguéis vigentes. Então, assim, existe uma garantia aqui com uma quantidade de 12 aluguéis, né, cuja execução está sujeita a condições comumente aplicáveis a tais garantias e as providências adotadas pela gestão defender os interesses do fundo. O administrador e o gestor manterão os cotistas informados. Então, assim, existe de certa forma uma multa ali, ou garantia, né, chama cada um da forma como quiser, no valor de 12 aluguéis vigentes, né? E aí o fundo está fazendo de tudo aí para manter os interesses do fundo e dos cotistas, né? E vão manter a gente informado de tudo aí no andamento dessa situação. Espero que sim, espero que não seja um problema para nós, já que o fundo está com uma vacância um pouquinho alta. Então, basicamente, de fato relevante é isso que eu tinha para trazer. 2 fatos relevantes. Forte abraço a todos, bons investimentos.